Olá, pessoal. Vamos à segunda parte aqui da nossa primeira semana do terceiro bimestre. Nós vimos na aula anterior a respeito sobre as operações com frações. Esse vídeo de hoje, ele vai trazer para a gente problemas que envolvem as frações. Então, quando a gente vai falar em resolução de problemas, eu já vou ter que pensar que eu tenho que saber fazer a adição de fração, adição e subtração, elas são semelhantes, né? Todas têm que ter o mesmo denominador, né? Para a gente conseguir somar ou subtrair. Eu tenho que saber multiplicar frações, que é aquele procedimento de multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo vezes o de baixo, que é semelhante ao processo de divisão, que a gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Transformou numa multiplicação, só fazer o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. E eu preciso também saber a potenciação, né? Que é aquele númerozinho que a gente tem aqui embaixo chamado de base, que tem que repetir quantas vezes o expoente lá indicar para a gente, tá? Então, aqui um exemplo bem simples, fala o seguinte: em uma turma, 3/5 dos estudantes gostam de macarrão. Se 74 pessoas não gostam de macarrão, determine o número total de estudantes dessa turma. Primeira coisa que a gente vai pensar aqui. Se falou 3/5, é como se essa turma inteira tivesse sido dividida em 5 partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte e quinta parte, tá? Como se fossem 5 grandes grupos. 3 grupinhos desse, ó, que é a fração 3/5 representa que eu divido uma coisa em 5 partes iguais e quero 3 partes daquelas 5. Então, se nós dividimos em 5, pegamos 3/5 gostam de macarrão. Então, a gente pode pensar que 3 partes gostam de macarrão e 2 partes que restam não gostam de macarrão, certo? Totalizando as 5 partes que eu dividi aqui, tá bom? Ele deu uma informação que 74 pessoas não gostam de macarrão. Então a gente tem que pensar que essas 2 partes que não gostam de macarrão equivale a 74 pessoas. O que significa que se 2 partes são 74 pessoas, eu posso pegar essas 74 pessoas e dividir em 2 partes, certo? Então, vou fazer 74 dividido em 2 partes. Então, 7 por 4 vai dar 3, vezes 2 vai dar 6, sobra 1. Desce o 4, 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 vezes 2, 14, 14 menos 14, 0. Quer dizer que cada partinha dessa tem 37 pessoas. 37 alunos, né? Então, neste caso aqui, se 2 partes são 74 pessoas, uma parte tem 37 pessoas. Aí olha como que fica bem simples. O meu grupo não foi dividido inicialmente em 5 partes? Então, se uma parte são 37 pessoas, 5 partes vai ser quem? 37 pessoas vezes 5. Então, a gente faz aqui essa multiplicação de 37 vezes 5. Então, 37 vezes 5 vai dar 7 vezes 5, 35, vão 3. 5 vezes 3 dá 15, com mais 3, 18. Então, na verdade, esse grupo é composto de 185 pessoas. Vamos verificar se a gente acertou? Então, vamos pensar assim. Um grupo de pessoas, essa turma foi dividida em 5 partes. Então, pensa que foi 5 grupos de 37 alunos. Ó, 5 grupos de 37. Ok?
3/5 gosta de macarrão. Então, 37 com 37 com 37, aqui vai dar, vamos ver, 21, 3, 6, 9, 12. 111 pessoas gostam de macarrão. Ok? E 74 pessoas não gostam de macarrão. Olha lá, realmente, 74 não gostam. Quantos alunos tem na turma? 111 mais 74, 185 alunos. Tranquilo? Vou dar mais um exemplo aqui. Imagina que um tanque de gasolina, ele tem 3/8 de combustível. 3/8 de combustível. E eu sei que esse tanque de gasolina, o tanque possui capacidade máxima, ou seja, a capacidade é quanto de líquido que cabe ali dentro, máxima, de 40 litros. Geralmente os carros têm 40, 45 litros, 40 litros aqui. Se eu faço a minha primeira pergunta, né? Primeiro, quantos litros de gasolina o carro tem? E segundo, quantos litros faltam para encher o tanque? São duas perguntinhas bem tranquilas, mas que dá toda a base que a gente precisa para responder. Então vamos analisar, olha. Se o tanque de gasolina tem 3/8 de combustível, faltou um tem aqui, tem 3/8, significa que aquele tanque daquele tamanhão lá dentro do carro foi dividido em 8 partes. Então pensa que aquele tanque foi dividido em 8 partes. Que deu 1, 2, 3, 4, olha lá, 8 partes. 3 dessas partinhas, né, que são as partes que eu tomo, 3 partes têm combustível. Então, 1, 2, 3. 3 partinhas têm gasolina, né? Tem combustível. Ele quer saber quantos litros de gasolina tem ali. Eu não posso falar que são 3 partinhas, porque ele não perguntou quantas partes, mas ele perguntou quantos litros. Ah, mas eu tenho a capacidade total, que é 40 litros. Então, aquele tanque que foi dividido em 8 partes, quer dizer que os 40 litros que tinha foi dividido em 8 partes. Quando eu divido 40 por 8, eu descubro que cada partinha dessa tem 5 litros. Se o carro tem 3 partes de 5 litros, então a gente faz 5 vezes 3. O carro tem, então, 15 litros de gasolina. Tranquilo? Eu posso também fazer um procedimento que a gente trabalha, que é o seguinte. Se eu tenho a capacidade, que é 40, e eu quero, vou colocar assim, eu quero 3/8 de 40 litros. Eu posso dividir o 40 em 8 partes, o resultado eu multiplico por quantas partes eu quero. Dá na mesma, ó. 40 dividido por 8 dá 5 vezes 3, 15 litros. Tranquilo? Quantos litros falta para encher o tanque? Aqui a gente pode pensar duas maneiras. Qual a maneira mais fácil? O tanque total tem 40 litros. Eu sei que de gasolina cabem 40 litros. De gasolina tem 15 litros lá. Então, se tem 15 litros, para eu saber quanto que falta, é só subtrair. 40 menos 15, faltam 25 litros. Se eu for associar isso com fração, é só pensar. Se 3/8, olha que interessante, se 3/8 tem de gasolina, 3 partinhas das 8 tem gasolina, quer dizer que 5 partes das 8 não tem gasolina. Então eu posso calcular 5/8 de 40 litros. Dá na mesma coisa, a gente pode aqui eu pensar, 40 litros foi dividido em 8 partes. Quer dizer que uma parte
possui 5 litros. Se 5 partes não tem gasolina, então a gente faz 5 vezes 5, 25 litros. Olha lá, nós temos o mesmo resultado, tá bom? Então, existem essas duas maneiras de fazer aqui. Então, o interessante do problema é a gente interpretar a fração. Quantas partes aquele total foi dividido e quantas partes eu peguei aqui em cima, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida que tiver é só entrar em contato, a gente se vê no próximo momento. Um abraço, até mais, tchau, tchau.